Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson de Oliveira e Lucas Acosta. O Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre privação de liberdade e saúde materno-infantil. Então, passa o seu café, prepare o seu tacacá, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós convidamos a Michele Magalhães, que é médica de família e dermatologista, e também o Bruno Cavalcante, o motivo do tacacá, né, Bruno? O Bruno é professor universitário na Universidade Federal do Pará, chegou aqui em Santa Maria recentemente, trouxe muito tacacá para nós aqui. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada. Então, o tema de hoje é a privação de liberdade e a saúde materno-infantil, né, Fran? Isso mesmo. Nós temos aqui no Brasil um país de dimensões continentais, com realidades sociais muito diferentes, muito diversas, mas também com demandas muito típicas e próprias desse contexto do presídio, né? Especialmente a gente reconhece as demandas que são típicas das mulheres que estão em situação de privação de liberdade. O Bruno hoje mora no Pará, é professor na Universidade Federal do Pará, está nos visitando aqui em Santa Maria, mas fez a pesquisa de doutorado dele no estado de São Paulo, na capital, com mulheres presidiárias. Então, Bruno, conta um pouquinho para nós sobre essa pesquisa feita em São Paulo. Olá, primeiro eu agradeço, né, pelo convite e compartilhar esse momento aqui com vocês na universidade. E, assim, é um desafio muito grande pesquisar, né? A gente sabe que, sem dúvida alguma, uma necessidade de uma atenção muito especial. E nos ambientes privados de liberdade não se é diferente. É um ambiente que a gente que trabalha, que é professor, é um ambiente diferente, é um ambiente que, para mim, me desafiou muito como professor, como ser humano, como educador, né? Em reconhecer essa especificidade que se encontra no contexto prisional, né? Eu fiz a minha pesquisa na penitenciária feminina da capital, em São Paulo, né, no antigo Carandiru, que hoje tem um parque lá, né, do Carandiru, em memória ao Carandiru, mas ainda tem pesquisas associadas na penitenciária feminina da capital, que é menor, só que também comporta muitas mulheres em condições, né, de privação de liberdade. E a minha pesquisa, ela vem de um projeto maior, nacional, né, em parceria também com a PUC de São Paulo, que é um projeto de remissão de pena por meio da leitura. A cada livro lido, elas podem reduzir até 4 dias na pena delas. E elas produzem, ao final, uma resenha. Só que eu, como professor, como educador, né, fazendo um doutorado, e para além disso, como é que eles estão, de fato, como é que está sendo execuível dentro da prisão essa leitura? Como é que, além desses problemas voltados à linguagem que se tem de produção de leitura e de escrita, como é que elas estão ali? Como é que essas mulheres vivem lá dentro? O que elas precisam, né? Como que o suporte pedagógico de dentro da penitenciária pode também fomentar ainda mais essa prática para além do contexto que elas estão? Então, era uma forma de ler e de interpretar, né, com essa leitura mesmo baseada em Paulo Freire, para além daquele contexto que elas estão. Né, o Paulo Freire fala que leitura boa é a leitura que nos empurra para a vida, que nos leva para dentro do mundo que nos interessa viver. Qual é o mundo que é interessante para elas, para além daquele contexto? Porque aquela mulher, ela vai sair dali. E como que a gente, como educador, pode fomentar isso, né? Desenvolver uma prática social ali dentro por meio dessa prática de leitura. Então, diante desse cenário, a gente percebe também que é uma realidade muito diferente, né, da penitenciária feminina para a penitenciária masculina, né? É bem diferente. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato, que eu falei com a diretora do presídio, junto com a minha orientadora da PUC e com o ofício, tudo, porque é um sistema também bem burocrático para você entrar, e de acordo com a Plataforma Brasil também ter toda a validade para desenvolver essa pesquisa lá dentro. Eu lembro que ela me falou: Bruno,
Você imagina que eu trabalho há 10 anos aqui e imagina num período que elas estão, no período pré-menstrual aqui, como elas ficam dentro dessa prisão. Foi a primeira coisa que ela me falou sobre isso. Como elas ficam, por quê? É muita briga, de repente elas fazem as pazes, então essa questão, né, dos hormônios da mulher, né, e que de fato impacta naquele clima ali, né, em todos os âmbitos da penitenciária, chegando o quê? Até a gestão da penitenciária. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu sempre falo desse ambiente porque eu vejo que há necessidade de estudos que desenvolvem diferentes áreas, né? Eu acho que é o nosso objetivo maior aqui, da gente tentar desenvolver estudos associados a diferentes áreas, porque a gente percebe a necessidade dessas pessoas naquele ambiente. Bruno, te ouvindo falar, eu te contei antes da nossa gravação que a minha orientanda fez uma pesquisa junto às presidiárias aqui de Santa Maria, né? Sim. Entrevistou 10 presidiárias que eram mães sobre a experiência da maternidade, estando elas presas. E essa aluna me presenteou com o livro do Drauzio Varela, Prisioneiras, é esse o título, acho que é o título do livro, né? Prisioneiras. E eu estava relendo um trechinho do livro na semana passada, e que ele faz aquela descrição, não sei se vai se lembrar, porque ele trabalhou durante muito tempo no Carandiru, né, e atendendo presos homens, e ele faz uma descrição sobre o quão surpreendente foi chegar a atender as mulheres, né, porque ali ele fala sobre a experiência do atendimento às mulheres em saúde, e do quão diferente era. Tudo ele fala, sobre os sons, sobre as queixas, as necessidades de saúde, as demandas, e ele fala ali também sobre as questões de relacionamento entre elas, e que é muito diferente de um presídio masculino. Sim. Então, assim, o que a gente fez foi, nós construímos aqui no Brasil presídios destinados a homens, inicialmente, né? E daí os homens, né? Enfim, as mulheres começaram a responder por crimes também, a serem condenadas por crime, e elas foram colocadas nesses presídios que foram pensados para homens, né? Isso. Toda a estrutura, tudo pensado para homens. E elas foram colocadas ali, simplesmente. Então, assim, a gente está num processo de identificação, reconhecimento das necessidades que são típicas femininas dentro dos presídios, né? Acho que sem dúvida, sem dúvida. É uma realidade muito, de fato, específica. O homem e a mulher, a gente sabe, a gente que trabalha com pesquisa, é um contexto sócio-histórico, cultural muito diferente também. Né? A mulher, no período de gravidez, a mulher que está amamentando, a mulher que está em condições, no período menstrual, ela precisa, né? Ela precisa de um olhar diferenciado ali naquele contexto. Com isso, há uma necessidade de reformulação nessas práticas, né? Organizacionais que se tem, que acabam determinando, né, um presídio somente para homens e outro para as mulheres. E novas formas de cuidados específicos para mulheres. É isso que... Não pode falar, Bruno. Tem algumas ações dentro da penitenciária também, que o próprio Drauzio desenvolveu várias pesquisas lá dentro. Tem dia, por exemplo, que a gente faz dentro da penitenciária, dia de beleza para elas se aproximarem também, né, de uma realidade. A gente tenta... fazer essas práticas lá dentro para aproximar cada vez mais do mundo real, né? De um mundo real. Porque eu sempre falo, a gente até num reality show, você passa 3 meses, você sai, você não consegue lidar diretamente com as questões do dia a dia, né? Te choca muito. Imagina você passar 10 anos, 6 anos, 5 anos num ambiente prisional. Então, há necessidade de políticas que sejam associadas também a aproximar dessa realidade. São coisas simples, mas são coisas que fazem a diferença. Tanto que algumas até me mostravam o book que elas fizeram, né, nos intervalos das aulas. O book, olha, o professor, fiz esse book aqui, aí fez maquiagem, Tem muitas coisas, né, direcionadas a isso. Então, pensando nesse cuidado todo, Michele nos conta um pouquinho, assim, né, o que se tem feito, né, em pesquisa em relação à saúde, né, dessas mulheres. Então, pensando em todo esse contexto, como o Bruno estava falando, das peculiaridades femininas, né, em relação
a essas mulheres que são privadas de liberdade, a gente não tem como deixar de pensar na saúde dessas mulheres. E essa saúde, não só a saúde física, mas a saúde mental também. Então, todo esse impacto de ficar ali naquele ambiente em privação de liberdade, convivendo com aquelas pessoas ali que são pessoas inicialmente estranhas para elas, né? Afastadas muitas vezes de seus filhos, porque hoje a gente tem a estatística que a maioria das mulheres presas no Brasil são mães. Né? Então, muitas ali, bastante tempo afastadas de seus filhos, algumas gestantes também. Então, a gente não pode deixar de pensar na saúde. O acesso à saúde dessas mulheres que estão presas, ele não é um acesso fácil. Poucos lugares têm unidades prisionais. Aqui em Santa Maria, a gente tem uma unidade de atenção primária prisional, mas não é a realidade da maioria das cidades do nosso país. Então, o que acontece de rotina, que alguém que passa mal, que tem alguma necessidade urgente de atendimento, vem um agente penitenciário e leva aquela mulher para um atendimento num pronto atendimento. Então, não se tem um acompanhamento médico, não se tem um acompanhamento psicológico dessas mulheres, ou às vezes até psiquiátrico, para muitas que realmente precisam, que entram em depressão, ou têm alguns outros transtornos psiquiátricos também. Então, muitas dessas mulheres acabam adoecendo nesse ambiente, né? E aí entram as doenças físicas, né? A gente vê alto índice de tuberculose, de algumas doenças que são por aglomeração, né? Hanseníase e muitas unidades, mas em outras regiões do Brasil, pouco aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente tem bastante tuberculose aqui nessas unidades prisionais. E também doenças de saúde mental, né? Então, precisa ser voltado um olhar para essas mulheres, na verdade, para todo esse público, né, de privação de liberdade, mas em especial as mulheres, como a gente estava comentando, por essas peculiaridades mesmo. Então, precisa que sejam fomentadas políticas públicas para isso. E, nesse contexto, a pesquisa é fundamental. Então, para que sejam incentivadas políticas públicas ou até estratégias de mecanismo que se possa melhorar esse acesso, precisa fomentar a pesquisa, para que isso realmente seja uma realidade. Quem sabe o seu doutorado associa isso. Eu fiquei pensando, né, se para uma gestante que não está nessa condição já é uma modificação toda fisiológica, né, emocional, imagina para quem está nesse contexto, né, e as saúdes, as doenças, né, ou as repercussões, inclusive de pele, né, Michelle, eu acho que também são prevalentes, né, nessa população. E é importante a gente ressaltar, a gente estava lendo um artigo agora há pouco aqui, sobre experiências de mulheres privadas de liberdade, falando sobre esse acesso à saúde, que a maioria delas entende que não existe esse acesso, que nunca viram um médico ou um enfermeiro ou algum profissional da saúde dentro das unidades, então elas entendem ali que não tem esse acesso. Então, muitas vezes, momentos que seriam para procurar um profissional da saúde, elas vão achar que não é necessário, que realmente é só necessário em momentos de urgência e emergência. Então, em relação à gravidez, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, foi construído um protocolo de condutas dermatológicas para gestantes. Então, se as mulheres que não estão ali, naquele contexto, né, privação de liberdade, elas já têm um entendimento de que as alterações ali durante a gravidez, elas, pela maioria, serem fisiológicas, elas não precisam se queixar ou procurar ajuda. Imagina aquela mulher que entende que ela nunca vai ter um acesso à saúde. E dentro desse contexto, pensar no agravamento em relação à saúde mental daquela mulher, a autoestima às vezes muito mais abalada, porque ela está ali, ela não pode se cuidar, né? Não tem como ela conservar a sua vaidade, né? Que muitas vezes fora ela poderia ir num salão, fazer as unhas, fazer o cabelo, usar uma maquiagem, uma roupa melhor. Então a autoestima já está impactada. E sem ela ter esse acesso, essa orientação também de um profissional da saúde, do que pode ser esperado durante a gravidez. Então, nesse protocolo, a gente vai descrevendo ali quais são as alterações fisiológicas, isso vai ser repassado para essa gestante, o que ela pode esperar de alteração no corpo dela, inclusive cabelos, pele, unhas, e o que é de alteração patológica, tá? Sendo que mesmo sendo alterações fisiológicas, não significa que ela não vai fazer nada. Então, existe uma série de condutas que podem ser feitas ali pelo médico que está atendendo essa paciente no pré-natal, que ela vai poder fazer, que vai minimizar
muitas dessas alterações e que vai melhorar a autoestima dessa mulher, impactando diretamente na saúde mental dela e no decorrer de uma gestação muito mais tranquila. E como altera, né, Michelle? Bastante. Como o cabelo, a pele, muda tanto, tanto, tanto. Eu tive um melanoma antes de engravidar do meu primeiro filho. Eu tive um melanoma de pele. E eu lembro que a dermatologista, na época, a primeira recomendação que ela me fez, assim, de pronto, foi que eu não engravidasse. E eu era bem jovem, não tinha tido filhos ainda, queria muito ser mãe. Eu lembro que foi muito impactante, assim. E depois eu fui entendendo que ela estava preocupada justamente com as alterações de pele que poderiam ser decorrentes da gestação e do como seria difícil diferenciar isso de um outro tumor, Sim. de um outro melanoma, né? Eu faço acompanhamento com dermatoscopia digital, desde então, até hoje, mas tem isso me chamou a atenção, de como altera a pele, os sinais, o cabelo, de modo que a recomendação da dermatologista na época foi essa, que eu não segui, obviamente, tive 3 filhos depois, engravidei só 3 vezes graças depois. a Deus, tudo bem. Tudo bem, mas eu entendo que a preocupação dela era essa. Nossa, Cris, sabe Sim. que é tão interessante, né? Que essas alterações fisiológicas, assim, são tão comuns, parece que não tem formas de tratamento, né, Michelle? Parece que, assim, é assim e tem que, né, vai permanecer E não vai assim, fazer e nada. Não, vai fazer nada. Na verdade, vai fazer sim. Eu acho que desde o início você orientar o que ela pode utilizar de produtos, né? Tanto de hidratantes, como produtos até para rejuvenescimento, para melhorar o viço, melhorar a pele, ficar com um aspecto mais bonito. Por que não? Durante a gestação, algumas coisas podem ser feitas. Podem. Claro que Tem que existem cuidar. limitações dentro do Isso. que a gestante pode usar, né? Do que é liberado. Uhum. Mas existem várias opções que podem ser utilizadas e a gestante vai se cuidar sim, vai ficar bonita sim, Uhum. né? E não tem por que Mas deixar de sempre com tratar. acompanhamento. Sempre né? com orientação, Médica. com orientação médica. Aham, não pode usar qualquer produto. Isso é bem importante a gente falar. Tá bem. Vamos voltar pro tacacá? Bateu até uma vontade agora. Ai, que vontade do Mas o tacacá, pior é gente. ele Que também é de lá, né? saudade. É verdade, Sim, é só porque ele veio agora. Ele tá chegando mas agora. Eu tô mais tempo sem chegado, tomar. Ele tá exalando tacacá, Meu gente. Deus. Bruno, conta pra nós, então. Hoje você está aqui no Rio Grande do Sul conosco, né? Gravando esse podcast, mas a sua pesquisa foi em São Paulo. Atualmente você mora no Pará, cheio de tacacá. Quais são os desafios que você vê hoje nesse contexto, né? O contexto prisional e de saúde materno-infantil. Materno, né? Infantil, porque impacta a criança também, no caso de ter filhos, né? Quais são os desafios que você observa lá na realidade do Pará, atualmente? Assim, eu vejo a necessidade, de fato, de políticas públicas gerais, né, no Brasil, diferente de região, para a gente, de fato, fomentar ainda mais essa prática de pesquisa, porque, independente da área, a gente percebe que há uma necessidade muito grande e que tem, sem dúvida nenhuma, dados até do Infopem, que já informa o quantitativo exato de cada estado, quanto a, principalmente as políticas do que eu investiguei, de remissão de pena. Porque a remissão de pena, ela tem 3 tipos. Ela pode ser por leitura, elas trabalham, pode ser por trabalho e estudo. E dentro dessas políticas de remissão, há várias questões associadas à saúde, né? Por exemplo, eu estava trabalhando com leitura e tinham ali reeducandas com problemas na visão. Elas não conseguiam ler o livro. E a partir o quê? Da minha abordagem, do meu trabalho, eu encaminhei para a coordenação pedagógica para o oftalmo. Ou seja, diante de uma prática, já está associado a diferentes áreas e diferentes profissionais. E Bruno, sabe o que eu penso? A história que ela está lendo. E de como pode ser útil para ela repensar aspectos da vida dela, da infância, da juventude, do que... Porque a literatura, ela nos conecta com a nossa própria história. Sim. Quando a gente está lendo, a gente está acompanhando aquela história, aquele personagem, a gente vai se conectando também com quem nós somos, a partir de um contraste ou com uma semelhança. Sim. Às vezes a gente se identifica com o personagem, outras vezes a Sim. gente percebe que a nossa realidade é tão diferente. Então tem uma potência, assim, em termos de saúde mental. Sem dúvida. E a possibilidade da metodologia da minha pesquisa é fazer com que elas tenham a opção de escolher também o que Qual elas livro? querem ler.
Não é aquela imposição de colocar não, já desde a parte inicial, no primeiro módulo, a nossa abordagem, a perspectiva mesmo da pesquisa, é deixar o que se tem de livros de acordo com o que já foi estudado pelo grupo de pesquisa e elas ficarem à vontade para a escolha, dentro de possibilidades de discussões que levantam e fomentam esse aspecto. Você está como tocando. um clube da leitura, assim, dentro do presídio. Constantemente, todas as quintas, e com isso eu fui acompanhando e conhecendo um pouco mais elas, né? Porque tem muito isso, igual o Drauzio, que ele passou um tempo que as pessoas acabam criticando a gente de estar dentro de um ambiente prisional diante da necessidade das mazelas sociais que são, né, de toda a ordem, assim. Só que, assim, a necessidade também dessas pessoas, de acordo com as questões de direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, que elas o quê? São brasileiras, pagam os impostos, elas precisam também de uma educação de qualidade, E as né? De uma mazelas saúde, tem os direitos, exato. os deveres. As mazelas sociais contribuem para que elas estejam nessa condição Sim. de presidiárias. E eu não estou desresponsabilizando elas, né? Sim. Cometeram um crime, foram Nem julgadas e eu, tudo mais. Mas, de alguma maneira, o contexto em que elas viviam antes contribuiu para que elas chegassem a esse ponto. E também há uma perspectiva de futuro próximo de que elas retornem, né, ao convívio social. E daí, né? E como é que a gente não prepara essas pessoas para como esse profissional, por isso que cada profissional tem o seu papel. Por exemplo, o que ela fez, para mim, é o juiz que vai decidir. Né? Eu sou professor ali dentro. Você é médica ali dentro do sistema penitenciário. Então, a nossa abordagem, você é psicóloga. Então, a abordagem é muito diferente desse senso de justiça que a gente tem, né, diante da missão mesmo que a gente tem como profissional. Estarmos cientes do nosso papel é muito importante, né? E nos responsabilizando com aquilo que compete a nós. Sim. Exato. Né? Mas No é cuidado. tão importante também esse olhar, né, que o Bruno comentou antes de... Bom, eu observei que uma delas teve dificuldade de leitura e fiz um encaminhamento, né? Então, por mais que cada um tenha o seu papel, essa visão muda, ampliada né? também Sim, é importante, né? Perfeito. Que gostoso esse nosso bate-papo. Muito, muito bom. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Nos acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do mestrado é @ppgsmiufn. O meu Instagram é @cristina.cruel. Valeu por hoje. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Michele. Obrigada. Uma delícia conversar com vocês. Obrigada, Michele. Obrigada, Bruno. E até a próxima. Até a Obrigado. próxima. Foi um prazer. Ei. Me pega no colo.